Bom dia, meus amores do tio. Bom dia, meu primeirão maravilhoso que tanto amo. I love yous como nunca I love ninguém nessa vida. Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Tismari hoje aqui com uma aulinha para vocês, tá? Na página 35, a continuação lá do nosso conteúdo, né? A gente vai continuar aquele conteúdo que nós começamos na terça-feira, tá? E para a gente dar continuidade, por favor, abra o livro de vocês na página 35, por favor, por gentileza. Pessoal, nós estamos falando, né, no momento do início da colonização na América Portuguesa. Isso porque, como nós sabemos, os portugueses em 1500 eles vão descobrir o Brasil. Só que até então eles não vão se fixar. Eles vão deixar o Brasil lá jogado, não tinham o que eles tanto queriam, né, que era o famoso ouro, as pedras preciosas, os metais preciosos. Eles não vão encontrar isso de início. Então, por esse motivo, eles deixam o Brasil lá à mercê de povos invasores, como se eles não fossem, né? De povos invasores que vão contrabandear, segundo eles, né? Que eram os franceses, os ingleses, os holandeses e por aí vai. Só que a partir de 1530, eles percebem que estão sendo roubados. Né? Percebem que tem gente mexendo lá, tem gente extraindo lá de riquezas que pertenciam a eles. Então, o que eles vão fazer a partir daí? Eles começam a se fixar, eles começam a se estabilizar, né? Devido lá, como nós já vimos, a questão do Tratado Tratado de todas as das capitanias hereditárias. Esse sistema não deu certo, foi falho, como nós vimos. E ele vai substituir esse sistema de capitanias, que foi uma tentativa, né? Uma tentativa de se fixar, uma tentativa de colonizar, né? Uma tentativa de realmente moradia. Até porque, para eles, na visão deles da época, só se realmente poderia colonizar, só ia ser uma colonização realmente verdadeira se eles se fixassem. Se não houvesse uma fixação, não haveria colonização. Nós já debatemos muito isso, né? E aí, eles vão substituir por um governo geral. Esse governo geral, como o próprio nome diz, seria o único governante que ia governar tudo, né? Ele ia administrar toda a colônia. O próprio nome já diz, né, até mesmo a função dele. E nós vimos aqui também quais eram essas funções dele, né? E aí, na página 35, ele fala um pouco para a gente sobre as câmaras municipais. Vamos conhecer um pouco o que eram essas câmaras municipais. O centro da vida colonial, pelo menos nos primeiros séculos, era a grande propriedade de terra, onde se produziam as riquezas coloniais, como o açúcar. Então, como nós sabemos, a principal atividade econômica gerava ali em torno da terra, né, do que se dava à terra. Não se tinha um comércio ainda. Nós vimos que era uma extração, né, eles extraíam produtos, né, utilizando a mão de obra escrava, na sua maioria indígena, logo no começo, né? Não se tinha ainda a mineração, então era mais voltado para a questão da terra, tá? Ainda assim, as vilas e cidades coloniais foram importantes para a organização da exploração do território. Por isso, nos 2 primeiros séculos de conquista e colonização da América, os portugueses fundaram diversos espaços urbanos, principalmente no litoral. Isso porque, na visão deles, para se realmente ter uma colonização, para se realmente se concretizar, se fixar, como você vem batendo nessa tecla, né, de se fixar, eles precisavam habitar. Então, para que houvesse essa fixação, para que houvesse essa colonização de fato, eles tinham que habitar o território, tinham que habitar a região. E para isso, eles tiveram que construir algumas vilas, algumas cidades, não é pequenas cidades, não eram cidades grandes como a gente tem hoje em dia, eram vilas, pequenas cidades. Eles tiveram que criar núcleos habitacionais. Nesses núcleos de habitação era o que iria de fato sistematizar, fixar a colonização, né? Então, por conta disso, a criação dessas vilas, dessas pequenas cidades, foi de fundamental importância. Continua. Os pesquisadores acreditam que as primeiras vilas portuguesas foram criadas no início da década de 1530, na capitania de São Vicente, litoral do atual estado de São Paulo. Em 1532, o rei de Portugal concedeu autorização
para que fosse criada na Vila de São Vicente a primeira Câmara Municipal Portuguesa da América. Então, repito, né, recapitulando, para se colonizar tinha que se fixar, né, para que eles pudessem colonizar, obter essa concretização da colonização, eles tinham que se fixar. Para isso criaram-se vilas, e essa vila ela precisava de um ponto estratégico também de governo. Não era só ter a vila por ter, tinha também que se ter ali um ponto estratégico de governo. Foi justamente quando criou-se em São Vicente a primeira Câmara Municipal. Ismael, a Câmara Municipal dessa época ela funcionava mais ou menos como hoje funciona a Câmara de Vereadores, mais ou menos, né? Toda cidade, obviamente, como nós sabemos, tem a sua Câmara de Vereadores, que é onde os vereadores, né, do Poder Legislativo, eles vão se encontrar, se reunir para criar leis, debater sobre leis, né, aprovar leis e por aí vai. São baseadas nisso? São baseadas nisso. Então, a gente pode dizer que as câmaras dos vereadores de hoje em dia, que cada cidade tem, todas as cidades do Brasil possuem, né, elas nasceram daí. Elas nasceram dessa visão de que precisa-se de um ponto estratégico na cidade para se elaborar leis, para se discutir leis. Obviamente, não é a mesma coisa que hoje. Tudo mudou no tempo e no espaço, né? A gente não pode dizer que a mesma coisa que uma Câmara faz hoje é o que fazia antes, né? Mas nasce daí. A visão de hoje de Câmara nasce daí, né? Todo território que recebesse o título de vila ou cidade tinha o direito de constituir uma Câmara Municipal. Então, se existia uma vila e ela recebeu esse título de vila ou de cidade, ela tinha que ter uma Câmara. Ismael, se ela não recebesse o título de vila, fosse só um povoado simples, ela teria que ser governada pela vila mais próxima. Então, vamos supor que existia a Vila A, né, a Vila A, e essa Vila A ela recebeu o título de vila, ela foi reconhecida como uma vila, então ela vai receber a Câmara, ela vai ter uma Câmara, que é justamente o ponto estratégico de governo, de administração daquela região. E pertinho dela tem o povoado B, que não recebeu o título, então ele vai ser governado por ela, tá? Ele vai ser administrado por ela. Dessa maneira, começou a ser adotado na América o modelo de administração municipal, existente também em Portugal e em outras colônias lusas. Ok? Adiante, deu para compreender até aí? Vamos que vamos. Vou botar o livro aqui porque a letrinha dele é muito pequenininha e, né, a visão do cristão já não é essas coisas todas. Vou digitar aqui. Aí, vamos lá. As câmaras municipais tinham um papel muito importante na sociedade portuguesa. Me ajudem e grifem aí, por favor. Vamos lá. Diferentemente das câmaras atuais, lembre-se que eu falei que surgiu dela, não era igual, né? Que possuem apenas atribuições legislativas, as câmaras coloniais tinham poderes múltiplos, podendo criar leis que regulamentavam diversas relações sociais em seus territórios, como o preço de alimentos, regras de limpeza, questões relacionadas e atividades econômicas locais, cobrança de algumas formas de tributos, entre outros. Então percebam, eu tinha dito a vocês que não era igual, né? Não tem nada a ver o daquela época com o tempo e espaço daquela época não tem nada a ver com o tempo e espaço de hoje. Mas nasce daí, a ideia surge daí, né? A legislativa, a Câmara Municipal de hoje em dia, né? Ela tem essa função da criação de leis, da votação de projetos e tal. Aqui ela tinha maior poder, ela tinha um maior poder administrativo, ela ia mais, ela ia além só da questão da legislação, da criação de leis e aprovação, né? Então, repetindo, qual era a função dela? Tinham poderes múltiplos, podendo criar leis que regulamentavam diversas relações sociais em seus territórios, como o preço de alimentos, ela podia criar uma lei para isso, a de hoje não tem sentido, não tem essa função. Regras de limpeza, questões relacionadas a atividades econômicas locais, cobrança de algumas formas de tributos, entre outros. Além disso, elas tinham o papel de aplicar a justiça, contando inclusive com juízes,
atuando de modo a resolver conflitos locais e julgar crimes menos graves. Então, até o Poder Judiciário também cabia às câmaras daquela época, a de hoje não. Hoje nós temos uma divisão completamente atuante na sociedade, o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. A essas câmaras, antigamente, né, ela tinha todos esses três poderes nela. Eles estavam concentrados nela. Até o poder jurídico, como vocês viram aqui no Poder Judicial. Né? Para as ações mais graves, existiam tribunais superiores que deveriam decidir as punições. Até isso também, né? As câmaras também se preocupavam em manter as ruas e construções urbanas organizadas e desempenhavam um papel importante no estímulo da produção agrícola nos seus arredores, tomando medidas para facilitar a criação de fazendas, a circulação de mercadorias e determinar o preço de gêneros alimentares, necessários para sustentar os trabalhadores rurais. Podiam ainda organizar expedições para combater a resistência indígena ou mesmo para perseguir escravos fugidos. Então, olha só como era bem complexo, como era bem ampla, né, os poderes, as atribuições dessas câmaras. Repetindo, se preocupavam em manter as ruas e construções urbanas organizadas, desempenhavam um papel importante no estímulo da produção agrícola, né? Você vê que até na questão da produção agrícola e da economia ela se envolvia, né? E determinar os preços de gêneros alimentares necessários, né? Podiam ainda organizar expedições para combater a resistência indígena, o que acontecia muito na época, ou mesmo para perseguir escravos fugidos. Então era bem ampla, né, a participação dessas câmaras, ok? Continuando. Outro papel muito importante das câmaras era sua função de comunicação com o rei e as demais autoridades portuguesas. Os funcionários das câmaras podiam enviar reclamações e pedidos para Portugal e, com isso, influenciar a tomada de decisões da administração colonial. Então, eles poderiam fazer a consulta, né, consultar o rei, enviar cartas, enviar informações e receber ali também ordens e informações da questão da administração colonial. Isso permitia, inclusive, que as câmaras denunciassem ações consideradas injustas e de governadores e outras autoridades. Podiam ser também até X9, tá vendo? O que podia enfraquecer o poder desses indivíduos. Por essa razão, as câmaras adquiriam importante poder político na colônia, chegando inclusive a servir como foco de organização de revoltas contra as autoridades coloniais entre o século XVII e o século XVIII. Então nós vimos aí, meus amores, a grande importância, né, a ampla participação que tinha essas câmaras, né, essas câmaras municipais na vida aí das pessoas. E é importante ressaltar que, Smalley, quem participavam dessas câmaras, assim como hoje era chamado de vereadores? Não. Na época eram chamados de homens bons, tá? Na época, aqueles que participavam, aqueles que tinham acesso a essa câmara, né, a esse poder político que essa câmara dava, eram os chamados homens bons. E, obviamente, como a gente pode prever, esse homem bom tinha que ser o quê? Rico, tinha que ter poder aquisitivo, né? Para participar da política diretamente naquela época, precisava-se de ter uma certa quantidade, né, de alqueires aí, de plantação e tudo, tem que ter uma renda mensal. Então esses homens bons tinham que ter dinheiro, né, para ser bom de verdade. Ok? Vamos lá? E aí, como nós vimos também, né, os portugueses, né, a coroa portuguesa, para se fixar mesmo no Brasil, né, para fixar essa colonização, eles vão precisar combater os invasores, os contrabandistas, como se eles não fossem, né? Os invasores, né, que eram os franceses. Então, é o nosso próximo tópico, a expulsão dos franceses. Vamos lá. As constantes investidas francesas no litoral da América ameaçaram o controle português da região durante as primeiras décadas do século XVI. Piratas franceses
interessados em controlar o comércio do pau-brasil, não só estabeleciam feitorias em pontos do litoral, como também atacavam embarcações portuguesas, que retornavam para a Europa. Então, uma coisa que Portugal tinha que combater era essas investidas dos franceses, né? Os piratas que iam lá contrabandear para o Brasil, que atacavam embarcações portuguesas que estavam também transportando para o Brasil. Então, era um fumaré, era um inferno total, esse combate, essa briga, né? A criação das capitanias hereditárias em 1530 teve como um de seus objetivos inibir a pirataria francesa no litoral, ou seja, eliminar, né? Intimidar, ó, eles estão povoando, então não vamos não. Porém, não impediu os franceses de traçar um novo plano para explorar as riquezas coloniais no território português na América. Como estratégia, eles deixaram de se limitar à pirataria e buscaram construir uma colônia francesa no litoral americano, ideia que ganhou força entre a aristocracia francesa na década de 1550. Então, é o seguinte, só a pirataria não está dando certo não. Vamos fazer uma coisa? Vamos fixar uma colônia, vamos fundar, vamos criar, vamos estabelecer uma colônia lá na América Portuguesa. Só assim vai dar certo a gente contrabandear. Então a França tem essa ideia, né, de eliminar essa questão da pirataria e ir em busca mesmo de uma colonização, de uma fixação também. Esse período em que a França tentou, né, se fixar, abrir uma colônia lá no Brasil, na América Portuguesa, esse período foi marcado por intensos conflitos entre protestantes e católicos na França. Por isso, alguns acreditavam que a criação de uma colônia americana era uma forma de fugir dos conflitos e fundar uma nova comunidade cristã unida. Nesse contexto, um nobre chamado Nicolas Isdaí conseguiu apoio do rei francês Henrique II e de comerciantes para armar uma frota para trazer 600 colonos encarregados de fundar uma colônia francesa no atual território do Rio de Janeiro. A frota de 3 navios saiu da França em 1555 e chegou à América poucos meses depois. Então a investida foi pesada, né? Eles investiram mesmo nessa questão aí da colonização, né? De ir mesmo para o Brasil. Porém, muitos problemas envolveram essa iniciativa. O objetivo inicial de Nicolas era recrutar colonos protestantes, mas como não conseguiu um grande número de voluntários, sua expedição acabou sendo constituída de católicos, protestantes e até de pessoas punidas com a pena de degredo, ou seja, de exílio. Então ele queria formar uma frota bem legal, mas aí não deu. Ele pegou realmente o que tinha lá para ir, né? Resultando em um grupo com interesses distintos. Quando teve início a construção da colônia, então eles chegaram lá, batizada com o nome de França Antártica, né? E é importante a gente lembrar disso, porque muitas vezes em algumas questões aparece nessa citação da França Antártica, e a gente às vezes escorrega, né? Então a França Antártica foi a criação dessa colônia, foi a colônia, né, que os franceses criaram, tá, no Brasil, na América Portuguesa na época, com a intenção realmente de colonizar, de se aproveitar também daquilo que de produtos que existiam lá no Brasil na época. Os conflitos entre Nicolas e os colonos rapidamente ganharam força. Ele liderou os franceses até 1559, quando abandonou suas crenças protestantes e se converteu ao catolicismo. Por isso, decidiu deixar a colônia e retornar à França. Os conflitos não eram apenas internos. Os franceses estabeleceram alianças com sociedades indígenas que viviam nas proximidades da França Antártica e utilizaram essas alianças para se proteger e lutar contra os portugueses. Então, os franceses não vão ser besta não, né? Eles vão ser idiotas, eles vão fazer aliança com alguns indígenas ali. Por quê? Iriam obrigar os indígenas a lutar, né, a defendê-los. Os indígenas conheciam muito bem o território, sabiam como agir, sabiam como lutar, sabiam como se defender, como fugir também, né? Em 1560, o governador-geral Mendes Sá recebeu ajuda militar de Portugal, que enviou embarcações para a América,
auxiliando a organizar uma grande expedição militar para expulsar os franceses. Essa expedição destruiu a fortaleza que protegia a França Antártica e obrigou os colonos a se refugiar entre os indígenas. Então, olha o bicho pegando aí, né? Os portugueses começando a invadir e a destruir aí a França Antártica, né? Mendissá, contudo, não teve recursos para se estabelecer na região. Assim, os franceses reorganizaram a fortaleza e reiniciaram a ocupação da colônia. Porém, em 1565, uma nova expedição militar portuguesa, chefiada por Estácio de Sá, sobrinho de Mendissá, atacou mais uma vez a colônia e expulsou definitivamente os franceses da América Portuguesa. Então a gente viu aí ataque atrás de ataque, né? Os franceses também com esse interesse nessa disputa aí, né? De conquistar, de colonizar, né? Mas criaram a França Antártica, chegaram ainda a passar um bom tempo, né? Vocês viram que eles chegaram em 1555, só foram expulsos em 1565, 10 anos em duração aí de França Antártica, né? Mas aí foram destruídos e foram expulsos definitivamente, ou seja, Portugal deu um grito aí e disse: a terra é nossa, a colônia é nossa, tchau para vocês, e assim foi, né? Continuando, meus amores, página 38, Católicos na América, tá? Vamos ver aí como foi essa ação, como foi essa investida aí dos católicos na América, tá? Vamos lá. Uma motivação importante para a colonização europeia da América era a possibilidade de disseminar o catolicismo junto à população nativa do continente. Por isso, quando a coroa portuguesa enviou seu primeiro governador-geral ao Brasil, com ele vieram jesuítas comandados por Manuel da Nóbrega. Os jesuítas pertenciam à Companhia de Jesus, uma ordem religiosa criada em 1534, na França, com o objetivo de difundir a fé católica nas colônias europeias pelo mundo. Todos nós conhecemos aquela velha historinha, né, da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero cria a sua nova religião, né, o protestantismo, né, e aí as pessoas deixam de ser católicos e passam a ser protestantes, né? E aí a Igreja Católica perde muitos fiéis, tem uma grande crise de fiéis, né, aí da Igreja Católica. O que vai acontecer? Acontece a Contra-Reforma. Dentro da Contra-Reforma, que foi em 1534, né, eles vão criar a Companhia de Jesus. Essa Companhia de Jesus era justamente padres jesuítas que tinham a missão de expandir o catolicismo por todo o mundo. Então, quando o governador-geral veio, né, quando o Tomé de Souza, né, Tomé de Souza que foi o primeiro governador-geral, quando ele veio, a Igreja Católica disse: opa, nós vamos pegar uma caroninha. Vamos pegar uma carona e vamos mandar o padre Manuel da Nóbrega, porque ele vai começar lá um processo de catequização dos nativos de lá. Lá tem um bocado de índio, lá tem um comboio de índio, tem, pronto. Pois, quando o Tomé de Souza veio, né, o governador-geral veio também o padre Manuel da Nóbrega, porque a intenção era essa. A intenção era catequizar os indígenas para aumentar a quantidade de fiéis, para expandir o catolicismo, já que na Europa o catolicismo estava em baixa, né? Então aí a intenção foi expandir. Além disso, o governo de Portugal autorizou a criação, em 1552, do primeiro bispado da América, que teve Dom Pedro Fernandes Sardinha como primeiro bispo. Com isso, a coroa portuguesa esperava organizar o funcionamento da igreja na América, bem como garantir a criação de um sistema de aldeamentos nos quais os indígenas poderiam receber os princípios da fé católica e passar a viver de acordo com os modos considerados civilizados pelos portugueses. Então, a intenção era essa, né? Vão, catequizem esse pessoal, pega esses indígenas, porque a Igreja Católica considerava o indígena uma criança recém-nascida que tinha que ser educada, que tinha que ser civilizada, não é? Mas os indígenas não tinham os próprios costumes? Tinham, mas na visão da Igreja Católica eles não eram civilizados.
Eles viviam ainda na barbárie, eles faziam um ritual de antropofagia, que é o canibalismo, né? Eles tinham diversos deuses ligados à natureza. Então isso para os europeus não era ser civilizado. A intenção era civilizar, era trazer a cultura europeia para eles. Né? Então a ideia central foi essa. Então criem aldeamentos, tá? E vão catequizar, vão civilizar esse povo. Levem a cultura europeia para eles. E assim foi, né? Outras ordens religiosas também chegaram à colônia entre o final do século XVI e o início do século XVII. É o caso dos franciscanos, que atuaram de forma sistemática e na disseminação do catolicismo na América Portuguesa a partir de 1584. Os beneditinos também passaram a atuar na colônia ainda no século XVI. E no início do século XVII, foi a vez de os capuchinos se instalarem no território colonial português, ou seja, as ordens, né, que vão vir. Aos poucos, as autoridades seculares e regulares da Igreja Católica se estabeleceram na colônia e passaram a desempenhar um papel importante na organização da sociedade local. Os religiosos tinham grande influência junto à população, além de contar com grande poder político e econômico. Assim, frequentemente entravam em atrito com outras autoridades da colônia. Não foram raros os conflitos entre governadores e bispos, ou entre colonos e religiosos, especialmente quando envolviam disputas pelo controle de terras ou da mão de obra indígena. Então, não era raro, né? Volta e meia, constantemente tinha conflito entre os colonos, né? Os portugueses que estavam lá para colonizar, para pegar o índio e colocar para trabalhar, para explorar as riquezas, contra o padre jesuíta que estava ali para catequizar. Então assim, não, o índio, um lado dizia, não, o índio tem que trabalhar, a gente tem que pegar o índio para ele trabalhar para explorar a riqueza. O padre dizia, não, ele tem que ficar aqui nas missões, nos aldeamentos, né, que é para ele ser catequizado, ser civilizado. Então ficava essa briga. Sem falar na disputa também por territórios, não é? Porque os padres jesuítas pegavam alguns territórios para eles, territórios que eram produtivos, e o português, o colono, queria aquele território para também explorar. Então era uma briga constante ali entre eles. E os padres jesuítas, eles tinham uma grande autoridade. Eles tinham uma máxima autoridade porque se tratavam de pessoas ligadas à religião. Eram pessoas religiosas, pessoas que tinham ali uma aliança, uma ligação muito forte com a coroa portuguesa, né, que era católica, que era devota, que era submissa muitas vezes ao Papa, né? Então eles tinham esse poder, essa influência na sociedade. Que o jesuíta queria catequizar, o jesuíta queria pegar o índio para civilizar, tanto que conseguiram. E aí aquela velha historinha, né, que a gente fala que tirou-se a cultura do índio, acabou com a cultura do índio e implanta-se uma cultura europeia. Né? Tanto que por isso que hoje em dia nós temos muitos Joãos, Pedros, Paulos, Tiagos, Antônios, né? Muitas Marias, Anas, e temos pouco nome indígena, né? A gente tem mais nome europeu assim tudo, né? Um pouco meio do latim, aí puxando para o latim e português, do que o próprio nome indígena, né? Porque até os nomes desses índios foram trocados, né? Tira-se totalmente a cultura dele e implanta-se totalmente a cultura europeia, né? E isso foi se fixando ao longo do tempo. Os jesuítas iriam abriram escolas nessa época, a gente vai ver aqui ainda, né? Para que o índio ele possa aprender a cultura europeia, e não para que possa fixar mais ainda a cultura dele. E não para que as crianças indígenas tenham acesso mais ainda à sua cultura, à sua religião. Não, e sim para ter acesso da Europa, né? Então, esse processo de aculturação ele foi muito forte, muito rígido, ele aconteceu de fato, porém, ele causava um certo incômodo lá nos colonos, que dizia que o índio tem que trabalhar e não está sendo aculturado, né? Coitado do índio, nesse caso, né? Além disso, ainda que a América Portuguesa nunca tenha contado com o Tribunal do Santo Ofício permanente, ocorreram visitações de autoridades da Inquisição em diversos momentos da história colonial.
Quando estes chegavam, iniciavam um grande interrogatório da população local e puniam diversas pessoas por heresia, a maior parte delas sendo condenada à morte. E aí uma contradição que a história tem. Por quê? Porque alguns historiadores dizem que não existiu Inquisição no Brasil, não existiu o Tribunal do Santo Ofício no Brasil. O Tribunal do Santo Ofício era o tribunal que ia julgar, né, se você era culpado, era herege ou não, e você ia ser morto lá. Enfim. Mas a gente vai ter no Brasil, né, registro de gente que foi morto porque foi considerado um herege, né, registro de indígenas que foram capturados. Olha, você tem a escolha de você querer aderir a essa cultura ou você querer ficar na sua cultura. O indígena vai ser contra, então você é um herege. Então, ao mesmo tempo que alguns historiadores negam a existência do Tribunal do Santo Ofício, da Inquisição no Brasil, não, ninguém foi morto na fogueira, não. Mas teve punições por heresia, que era a função principal do Tribunal do Santo Ofício. As punições por heresia. Então, enfim, a hipocrisia. Enfim, a hipocrisia, né? Eu digo que não tem Inquisição, que não teve isso, mas ao mesmo tempo eu digo que teve alguns hereges que morreram aí, não teve tribunal, mas algum julgamento, então fica meio assim, né? Enfim. E aí falando um pouco também agora sobre as missões, né? As missões indígenas e os colégios jesuíticos na página 39. Durante as diversas ordens religiosas que vieram para a colônia, os jesuítas se destacaram. Em 1549, Manuel da Nóbrega tomou as primeiras medidas para que os jesuítas iniciassem os trabalhos de organização da vida religiosa da colônia. Então, o Manuel da Nóbrega, né, o padre Manuel da Nóbrega, ele foi o primeiro, aí deu pontapé aí, né, a toda essa organização de como seria esse ensino religioso lá nos aldeamentos. Exemplo disso foi a procissão Corpo de Deus, em junho de 1549, na recém-criada cidade de Salvador. Essa procissão, considerada a festa mais importante do catolicismo português, era uma maneira de iniciar a implantação do calendário religioso de Portugal na colônia. Então a intenção era que até as festividades, né, o calendário religioso lá de Portugal permanecesse também na colônia, né? E isso quem iria participar de todos esses ritos católicos, toda a religião católica, era obviamente os índios, né? Além disso, os jesuítas criaram para os colonos colégios destinados ao ensino da leitura e da escrita. Então, além de ter a escola lá para o índio aprender, também tinha a escola para os filhos dos colonos, né, para os portugueses também continuarem aí praticando o seu ensino, mas tudo isso o ensino europeu e não o ensino nativo, o ensino indígena. As primeiras ações educacionais ocorreram no início da década de 1550 na cidade de Salvador. Posteriormente, em 1554, os jesuítas fundaram um colégio no interior da capital de São Vicente, em torno do qual surgiu a Vila de São Paulo, atual cidade de São Paulo. Iniciativas semelhantes ocorreram em diversas partes da colônia e, até no século XVIII, os jesuítas foram os principais responsáveis pela educação na América Portuguesa. Foram fundados também colégios onde seriam ordenados novos membros da Companhia de Jesus, ou seja, criados novos padres, né? Então percebam que até então, a educação naquela época, né, a educação da comunidade, da colônia ali, estava totalmente na mão dos jesuítas, né? Tanto a educação dos indígenas como a educação lá dos colonos. E, até então, também existia lá a escola para se formar novos padres, novos clérigos. Aí vocês perguntam, Ismael, existia também a questão de um índio se tornar um padre? Sim, existia sim. Ele poderia estudar ali, né, na escola e tudo, e se tornar futuramente um padre. Existia essa condição também. O primeiro recebeu autorização para ser criado em 1564 na cidade de Salvador, e depois dele foram criados os da capitania de São Vicente e do Rio de Janeiro.
Os jesuítas também tiveram um papel ativo na catequese dos indígenas, tarefa que contava com o apoio do governo português, tendo sido, para isso, instalado as diversas missões ou aldeias jesuíticas em diferentes pontos da colônia. Então, as missões, como nós já vimos, eram os aldeamentos, né? Missões eram os aldeamentos, onde os padres jesuítas catequizavam os indígenas. E eles tinham total aval, total apoio da coroa portuguesa, né? Porque a coroa portuguesa era submissa ao Papa, né? A Igreja Católica e tudo. E aí eles tinham esse poder, né? Eles tinham essa autoridade juntamente com a coroa portuguesa. E eles tinham essa permissão da criação dessas missões, desses aldeamentos. Então, missões eram os aldeamentos, né? Onde se era ali estudado, ensinado ali a religião católica e os costumes europeus. Costumes europeus. Acho que europeus, né? Costumes europeus mesmo. Enfim, os costumes da Europa, pronto. Esses missionários chegaram a criar a primeira gramática daquilo que foi chamado de língua geral, que se baseava em estruturas do tupi, tronco linguístico das línguas faladas pelas sociedades indígenas que viviam no litoral da América e em regiões próximas. Essa gramática passou a ser usada para ajudar os jesuítas a se comunicar com os indígenas e se transformou em um importante instrumento para o catecismo dos povos aldeados. Então, olha o que eles fizeram. Eles vão criar, os padres jesuítas, né? Os padres. Eles vão criar um dicionário com palavras do tupi. Então, eles vão ter esse contato com os indígenas, né? E tudo. E através desse contato, eles vão aprender o tupi. Eles aprendiam o tupi. Criaram um dicionário com palavras em tupi. A partir desse dicionário, eles iam começar a catequizar. Então, já que eles dominaram a língua tupi, agora eles vão fazer com que os tupis, através dessa língua, a língua tupi, esse dicionário era a ferramenta que eles utilizavam para catequizar. Então, foram bem espertos, né? Eles pegaram, aprenderam, assimilaram a língua deles para poder se comunicar melhor com eles. E aí, eles vão criar, né? Eles vão catequizar os indígenas através desse dicionário. Interessante, né? Onde foi que eu parei? Porque isso aqui é bem pequenininho. Foi publicado no século XVI, transformando-se em um importante documento sobre os costumes dos povos indígenas, que estabeleceram contato com os portugueses no início da colonização. Os religiosos da Companhia de Jesus também se esforçaram para conhecer as crenças e costumes dos povos nativos, né? Já que isso era visto como um instrumento para a conversão, né? Então eles vão conhecer para depois transformar, para converter o indígena à fé católica. Figuras mitológicas cultuadas pelos indígenas foram convertidas em figuras santas do catolicismo, né? É o que a gente pode chamar um pouco do sincretismo religioso, né? A mistura da religião. Então, os católicos vão pegar alguns deuses, por exemplo, né? Do indígena e vai transformar esse culto a esse Deus, né? A esse Deus lá do indígena ao culto de um santo, né? Por isso que a gente tem as datas, né? As festas religiosas. Então o sincretismo religioso é isso, é o culto, né? De uma religião que sofreu uma mistura, né? Os africanos, né? Os negros escravizados no Brasil na época também, eles faziam isso. Né? Eles eram obrigados a cultuar o santo católico, mas por trás estavam cultuando a divindade deles, a entidade deles. Né? Então eles disfarçavam ali, estavam cultuando, mas de repente, naquele momento ali, eles estavam orando, cultuando, fazendo reverência à entidade deles. Então isso é sincretismo religioso. Isso também aconteceu aqui com os indígenas. Né? Os indígenas tiveram seus deuses, suas entidades substituídas pelas entidades do católico. Ok? Foi assim que os jesuítas passaram a explicar que Tupã era Deus, ou que Tupã era a Virgem Maria. Isso contribuía para promover o sincretismo de crenças religiosas e indígenas, como eu acabei de explicar para vocês. Mas também ajudava a desorganizar os modos de vida tradicionais
dos povos indígenas. Então, olha, você não vai mais fazer essa reverência a Tupã. Você vai fazer essa reverência aqui a Deus, que é a mesma coisa. Ó, Deus, Tupã é Deus. Então, você faz isso agora, não usando o nome nem essa reverência a Tupã, mas sim a Deus, que vai ser a mesma coisa para você. Então, houve essa mistura, esse sincretismo, não é? Então, o sincretismo religioso é isso. E os padres jesuítas utilizaram muito desse sincretismo para ter essa catequização, né? Quando estes se mudavam para as missões jesuíticas, eram obrigados a abandonar as estruturas tradicionais de suas aldeias e passavam a viver sob o rígido controle de horários impostos pelos religiosos. Então, tinham todo um controle, né? Não era mais uma vida livre, não era mais uma liberdade que ele tinha antes, agora tinha todo um controle religioso, né? Com rotinas pesadas de trabalho e de atividades diversas. Para os jesuítas, obrigar os indígenas a trabalhar constantemente era uma forma de auxiliar na conversão deles ao catolicismo, além de ajudar na produção de riquezas que podiam ser usadas pelos próprios missionários para a manutenção de seu sistema de catequese. Então, os padres jesuítas obrigavam os indígenas a trabalhar, porque, segundo eles, faziam parte da catequização, né? Fazia parte do processo de você deixar a sua cultura e aderir a outra cultura. E, neste caso, né, os padres jesuítas, obviamente, se utilizavam daquilo ali, né, para se beneficiar. Normal para a época, né? Vamos lá, página 40. Muitos conflitos surgiram entre os religiosos e os demais colonos por causa do controle dos jesuítas sobre a mão de obra indígena, como eu expliquei posteriormente, né? Aliás, anteriormente. Grupos que pretendiam usar os nativos para o trabalho na lavoura e outras atividades necessárias para a produção de riquezas coloniais passaram a questionar as ações dos jesuítas e a defender a destruição de suas missões. Então, ó, índio não tem que estar em missão aprendendo a rezar, a nossa cultura. Não, o índio tem que trabalhar. Então, alguns colonos se organizavam e iam destruir as missões e capturar os índios. Né? Então, começa aí um conflito, começa um fight, um UFC pesado aí, né? Entre colonos, entre os colonos, né? Que queria que o índio trabalhasse, né? E explorar ali a mão de obra, a terra, e o jesuíta, que estava ali para catequizar o índio. Então, eles invadiam as missões, destruíam, capturavam índios e por aí vai. Isso acabou resultando em conflitos importantes entre os colonos e jesuítas. Ainda assim, a oposição dos colonos não impediu a expansão das missões e dos aldeamentos jesuíticos. Entre o século XVII e o século XVIII, os jesuítas passaram a construir aldeamentos na atual região do Maranhão e na Amazônia, além de se expandir pelo interior do sul da América, criando uma rede interligada de missões que passavam pelos atuais territórios do Brasil e iam até o Paraguai. Então, missão aí, né? Os jesuítas também passaram a controlar muitas terras, tornando-se, inclusive, proprietários de importantes engenhos de açúcar na Bahia, em Pernambuco e no Rio de Janeiro. Não eram bobos, né? Eles também tinham... porque os jesuítas, no que eles foram se expandindo, no que foram expandindo as missões, eles também foram conquistando terras, né? E abrindo engenhos. Então, tinha jesuíta que possuía engenho, que era dono de engenho, né? Isso é bem interessante. Os recursos provenientes dessas terras eram utilizados para sustentar a ordem e garantir a continuidade de seus projetos de catequese. Assim, é possível observar a profunda articulação entre ideal católico e exploração de riquezas coloniais na maneira como a Companhia de Jesus se organizou na colônia portuguesa. Essa situação perdurou até o século XVIII, nessa questão as missões continuarem, né? O padre está ali, tem um engenho que esse dinheiro vai ajudar nas missões, nos aldeamentos. Essa briga entre colonos e jesuítas também continua até o século XVIII, quando mudanças políticas em Portugal fazem com que a Companhia de Jesus fosse expulsa dos territórios
portugueses. Então, isso aí, né, as missões, os indígenas ali sendo catequizados, tudo, a briga, mas os padres jesuítas nem aí para os colonos, só até o século XVIII, quando algumas mudanças na coroa portuguesa fazem com que os jesuítas sejam expulsos do Brasil. Mas isso aí, meus amores, já é uma outra história. Por enquanto, vocês vão agora esticar as pernas, tomar um arzinho, tomar um cafezinho. E próxima aula, atividade, ok? Atividade online, vou deixar lá no Classroom para vocês. Beijo e até mais!